Aleluia. Primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 11. Aleluia. Deus fiel e poderoso. 1 Reis, capítulo 11. A Bíblia é o livro dos livros. E não é simplesmente porque declaramos, mas é porque foi escrita por homens inspirados por Deus. Então nós podemos dizer que tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras foi escrito pelo próprio Deus. Ele usa o homem como Ele quer, mas Ele sempre usa o homem para o melhor. Ele usa o homem para que o homem possa reconhecer que somente Ele é Deus, que possa viver em sua presença aqui na terra e eternamente nos céus. Mas eu tenho dito aos irmãos que o Senhor, Ele não tem filhos prediletos. Diante do seu absoluto em todas as coisas, o absoluto em justiça, absoluto em verdade, absoluto em amor, absoluto em graça, absoluto em misericórdia, Ele nos ama por igual. Ele chama alguns para trabalhos específicos, e quando Ele chama, Ele capacita. E eu digo para os irmãos, continuo dizendo que Deus gosta de chamar os improváveis. E chamando os improváveis, muitas vezes, Ele confunde aqueles que são prováveis. E diante da sua soberania, Ele faz todas as coisas. E todas as coisas que Ele faz usando uma linguagem humana, tudo é minuciosamente programado, detalhado. Ele não faz nada simplesmente por fazer. Mas aqui nós aprendemos também que se quisermos ter uma vida vitoriosa, e vida vitoriosa não é sinônimo da gente conseguir tudo aquilo que a gente deseja, mas se quisermos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos estar diante do Senhor. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Então Ele jamais foi enganado, jamais será enganado. Tampouco Ele jamais começará fazendo uma obra e depois diz assim: bem, não era isso que eu queria fazer, não. Mas eu gosto sempre de dizer à igreja que diante de tudo aquilo que o Senhor planejou, o que Ele planejou para a sua igreja será concretizado, será realizado, quer aceitemos ou não. Mas tudo aquilo que Ele planejou para a nossa vida individualmente será realizado a partir do momento que a gente conceder espaço, conceder lugar para que Ele faça. O Deus ao qual servimos é o Deus que é vivo, é o Deus que é verdadeiro. E aqui, primeiro livro de Reis, no capítulo 11, quero falar um pouco sobre Salomão. Salomão, que foi o terceiro rei de Israel e substituiu seu pai Davi. E depois você vai encontrar lá no texto bíblico que primeira palavra, primeiro conselho que Davi deu a seu filho foi esse: Salomão, seja homem. Seja homem. Ali Davi estava falando muitas coisas. Ali ele estava dizendo, o que ele disse: seja homem, seja fiel, procure fazer as coisas corretamente, nunca se afaste do seu Deus, tenha atitudes corretas, atitudes de homem, homem que serve ao Deus Altíssimo. E quando nós servimos ao Deus Altíssimo, significa que dependemos dEle. E esse grau de dependência, ele precisa ser crescente.
Então é um grau de dependência contínuo. O Senhor sempre terá o que trabalhar na nossa vida. Ele sempre terá o que nos ensinar. É uma grande tolice imaginar que já sabe de todas as coisas. Não, irmãos, eu não sei de coisíssima alguma. Não sei de nada. E o que sei, o que aprendi, é o que o Senhor tem me ensinado. E eu creio, tenho certeza que da mesma maneira na sua vida. E se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria: nunca se afaste do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos de 11 a 13. Então o Senhor disse a Salomão: visto que agiste assim, e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Porém, não o farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, mas tirarei da mão de teu filho. Entretanto, não te tirarei o reino todo, mas darei uma tribo a teu filho, por amor a meu servo Davi e por amor a Jerusalém que escolhi. Amém? Irmãos, no início do reinado, Salomão portou-se muito bem. Ele demonstrou ser fiel ao Senhor. É preciso que a gente entenda que os reis naquele período, naquela época, eles tinham filhos com diversas mulheres. E isso aí era um problema porque o pai não acompanhava o crescimento do filho. Alguns até ele via esporadicamente. Davi foi um grande homem. Davi foi um grande rei. Davi foi um grande guerreiro. Foi um homem de guerra, foi um homem de conquistas. E a palavra de Deus nos mostra que, apesar de todos os seus erros, quando ele reconhecia o seu erro, ele se prostrava diante do Senhor e de todo o seu coração ele se arrependia e o Senhor o perdoava. Tanto é que, apesar de todas as dificuldades, porque Davi não pode ser tido como um modelo de pai, por favor, não. E apesar de todas as dificuldades, a palavra nos diz que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Amém? Agora, irmãos, no início, não é? Salomão vai, busca os conselhos de seu pai, procura então andar conforme os princípios do Senhor. Agora, entretanto, Salomão, em determinado momento, ele desconsiderou os princípios da lei de Moisés e tomou para si mulheres estrangeiras, e aquelas mulheres estrangeiras perverteram o bom senso de Salomão. E diante disso, Salomão se desviou do caminho do Senhor, praticando e promovendo a idolatria. E ele já tinha recebido do Senhor sabedoria, era um homem sábio, a sua administração era das melhores, era impecável. Mas acontece que os impostos cobrados eram elevados, e as tribos do norte estavam insatisfeitas com a situação. E essa foi a razão pela qual a palavra do Senhor veio a Salomão. A sentença do Deus eterno estava decretada: certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Nós declaramos continuamente que Deus é fiel e justo. Salomão não cumpriu os princípios divinos e desobedeceu a palavra. E nós sabemos que todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões geram consequências. Não foi diferente com Salomão. Ele saiu do princípio, ele saiu daquela linha que o Senhor tinha traçado para ele. Como disse agora há pouco, tudo aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida será realizado a partir do momento que a gente se coloque diante dele e diga: Senhor, eu quero que tudo aquilo que o Senhor planejou seja feito na minha vida. Porque o Senhor vai trabalhar no nosso ser, em cada um, até o último fôlego, até o último momento, ou até o momento do toque da trombeta. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Jesus amado, vem cá, Senhor, aleluia.
Agora, quem seria o servo que o Senhor iria escolher para tirar de Salomão parte do reino? Era Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebete, efraimita de Zereda, um homem destemido e responsável em seu trabalho. E Jeroboão, ele trabalhou com Salomão na construção de Milo, na construção de Milo. E ele se mostrou ser um homem que conhecia do trabalho, responsável, um homem que cumpria todas as suas tarefas. Mas no momento que Salomão soube quem seria aquele que iria ficar com parte do reino, ele fez a mesma coisa que Saul fez com seu pai Davi. Irmãos, nunca nos esqueçamos que Deus é soberano, poderoso, absoluto. Nunca nos esqueçamos que as suas razões são insondáveis. Nunca nos esqueçamos que Deus age com propósitos específicos, sem jamais abrir mão dos seus princípios. Ah, foi Deus que me mandou fazer isso. Como é que Deus mandou você fazer tal coisa, se isso que você está fazendo está fora dos princípios do Senhor? Não, mas eu ouvi a voz de Deus e Ele mandou fazer. Não ouviu a voz de Deus, não. Deus não mandou você fazer isso. Então é preciso que a gente conheça a palavra para que a gente possa discernir. Não é para julgar o profeta, mas julga a profecia. Fica diante do Senhor, se coloca disponível para o seu agir. Deus sempre foi o mesmo, Deus nunca mudará. Qual é a diferença? Porque nós não somos destruídos, porque nós estamos no período da graça, irmãos, aleluia. Essa graça tremenda e maravilhosa, essa graça que não impede que a gente erre, que a gente peque, mas essa graça que nos assiste em todos os momentos da nossa vida, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Então não podemos esquecer que Deus respeita as nossas decisões. Eu tenho ouvido muito nos últimos tempos, Deus está no controle. É verdade, Deus está no controle de tudo. Mas não esqueça que nós temos que fazer aquilo que Ele não vai fazer, porque Ele não fará aquilo que nós temos que fazer. Nós temos que tomar as nossas decisões. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Agora, o que é que nós aprendemos na palavra? Que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Deus não pode ter comunhão no pecado. Foi por isso que quando Jesus foi colocado lá no Calvário, seu Filho unigênito, aquele que nunca pecou, seu corpo santo, Deus teve que dar as costas para o seu Filho, porque Deus não tem comunhão com o pecado. E ali Jesus levou sobre si todos os pecados, dores, enfermidades, iniquidades de toda a humanidade. Não dá para entender, não dá para ver como foi aquilo. E lá no livro do profeta Isaías, cerca de 750 anos antes, diz assim: olhando para ele não se via parecer nem formosura. Significa que ele ficou totalmente desfigurado. E Deus então faz do seu Filho pecado para que pudéssemos ser salvos. Ele faz do seu Filho pecado para poder derramar sobre todos nós da sua justiça e santidade, da verdadeira justiça e santidade provenientes do próprio Deus, aleluia. Mesmo diante do seu amor e do seu poder infinito, Deus não pode compactuar com os erros de ninguém. Agora Ele nos mostra, Ele nos avisa, Ele manda pessoas para que possam nos mostrar, nos alertar de que aquele caminho não é o caminho correto. Eu estou certo que Deus escolheu a Jeroboão por conta do seu coração. Deus conhecia o coração de Jeroboão, assim como Deus conhecia o coração de Salomão, assim como Deus já sabia muito antes de tudo que iria acontecer com Salomão, como também Deus já sabia com antecedência de tudo o que aconteceria com Jeroboão. É como se, usando uma linguagem humana, Deus ele faz o quê? Não, eu vou lhe dar esse voto de confiança, usando uma linguagem humana. O que é que Ele faz? Ele nos dá a oportunidade para que a gente possa verdadeiramente se voltar para Ele e viver conforme a sua vontade. Então Deus prometeu que daria a Jeroboão 10 tribos, e deixaria com o filho de Salomão uma tribo.
Agora, observe que o Senhor colocou algumas condições. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 38, diz assim: se atentares para tudo que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu estarei contigo e estabelecerei para ti uma dinastia permanente e te darei Israel, como fiz com Davi. Ele estava falando isso para quem? Para Jeroboão. Ele vai então, Jeroboão, que era um servo, ele tira Jeroboão daquela condição e promete: eu vou te colocar como rei de Israel. E você vai ficar responsável, vai reinar sobre as 10 tribos. Então Deus convocou a Jeroboão para se submeter ao que já estava estabelecido e o que era de conhecimento de Jeroboão. Deus não mudou as regras, disse assim: agora são regras diferentes. Não, Jeroboão conhecia as regras. Na verdade, o Senhor não criou novas regras, mas Jeroboão teria de ser obediente aos seus estatutos e mandamentos. Agora não esqueça do que eu falei agora há pouco. Quando Salomão soube, aí fez o que Saul fez com seu pai: eu vou matar esse cara. Ele vai ficar com 10 tribos, meu filho vai ficar só com uma. Agora repare só que coisa terrível na cabeça de Salomão, um homem sábio, e ele achou que poderia interferir naquilo que Deus já tinha determinado. Não, irmãos, não é possível. Tudo aquilo que o Senhor determinou já está determinado. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, não existe outro. Jesus Cristo, o homem, é o único que intercessou entre Deus e o homem. Não existe nenhum outro, não existe nenhum outro nome sobre a terra que tenha poder como o nome de Jesus, aleluia. Vamos relembrar aqui o que está escrito lá em Isaías, no capítulo 41, versículo 13. Diz assim: desde a antiguidade eu o sou, aleluia, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus está dizendo assim: olha, eu sou o único Deus, eu sempre existi, eu não tive início nem vou ter fim. Então, como Deus, Criador de todas as coisas, eu posso avisar que ninguém vai escapar das minhas mãos. Agora, às vezes tem gente que usa isso para dizer: olha, você não vai escapar das mãos de Deus. Deixa eu virar para cá, você não vai escapar das mãos de Deus, aleluia. É como uma coisa vingativa. Peraí, calma, não é assim não, gente. Quem exerce justiça é o Senhor, amém. Não somos nós que vamos exercer justiça não, rapaz. Tem que acabar com esse negócio. Olhou para a pessoa, eu olhei para essa pessoa aqui, já sei como ela é. Que conversa é essa, meu filho? Ah não, pastor, eu nunca me enganei. Está repreendido em nome de Jesus. A gente já não conhece porque a gente vê a aparência. E você vai dizer que já conhece a pessoa que você nunca viu, apenas olhou para ela uma vez. Ah, eu olhei uma vez, já sei o que ela é. Peraí, você. Ai, meu amado Senhor, louvado seja o teu nome. E diante da perseguição de Salomão a Jeroboão, o que foi que ele fez? Para não morrer, ele fugiu para o Egito. E Jeroboão ficou no Egito até a morte de Salomão. E Roboão, então filho de Salomão, assumiu o reinado em Israel. Então Jeroboão volta para ficar então com os seus correligionários, aleluia. E aqui 1 Reis, no capítulo 12, versículos 3 e 4, diz assim: Jeroboão e toda a comunidade de Israel vieram e falaram com Roboão. Jeroboão e toda a comunidade de Israel, eles foram diante do rei Roboão, e disseram assim: teu pai aumentou o nosso jugo, agora alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai impôs, e nós te serviremos, aleluia, amém. Aí ele fez uma coisa até inteligente, de primeira, mas de segunda não foi complicado. Aí o que é que Roboão fez? Ele consultou os anciãos, e os anciãos disseram o seguinte: se hoje
te tornares servo deste povo, e os servires, e lhe responderes boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Está lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 7. Os homens experientes disseram: olha, concorda com isso, vamos traduzir, diminui o imposto, diminui os impostos, esse povo está sobrecarregado, e na hora que você fizer isso, esse povo vai ficar tão grato, que esse povo vai te servir de todo o coração por toda a vida. Aí ele fez uma coisa, ele também buscou o conselho de seus amigos, jovens que tinham crescido com ele, talvez mesmo a faixa etária. Aí ele vai, pede o conselho aos jovens, e diz assim o texto bíblico: os jovens deram o seguinte resultado para ele, falando para Roboão, disseram assim: você vai dizer lá para aquele povo, você diz assim: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Se meu pai vos impôs jugo pesado, eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. 1 Reis 12, versículos 10 e 11. Esse cara é doido, esse cara é louco. Mesma coisa que o cara vai tomar posse do negócio, no outro dia ele quer mudar logo tudo. Epa, peraí, vai devagar. Não, mas eu quero deixar a minha marca. Calma, você está chegando agora. Resultado: o povo das tribos do norte, aquele povo rompeu com o rei Roboão. E quando ele rompeu com o rei Roboão, então Jeroboão assumiu o lugar que Deus lhe prometera e começou a reinar sobre as 10 tribos. Aleluia! Porque aquilo que Deus promete, Ele faz. Glória a Deus. Você tem promessa do Senhor na sua vida? Você tem promessa do Senhor na sua vida? Pois tome posse, fique de posse, que o Senhor vai fazer. Eu declaro, Ele já está fazendo, em nome de Jesus. Passado algum tempo, Jeroboão então começou, repare só, o cara foi tirado, o cara era servo, Deus tirou e colocou ele como rei ali das 10 tribos. E aí, passado algum tempo, ele começou a observar que as pessoas iam a Jerusalém para sacrificar e adorar o Senhor. Eu não sei se alguém falou com ele, a Bíblia não fala, mas é possível que isso tenha vindo dele mesmo, do seu coração. E ele pensou o seguinte, está lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 27. Ele pensou o seguinte: se o povo subir para sacrificar no templo do Senhor em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor Roboão, rei de Judá. Então eles me matarão e voltarão para Roboão, rei de Judá. Você sabe o que é que nós temos aqui? Jeroboão começou a achar que ele era o cara. Jeroboão começou a ter dúvidas sobre a palavra e a fidelidade do Deus eterno na sua vida. Então Jeroboão deixou de confiar no Senhor e passou a entender que ele dependia do que o povo pensasse sobre ele. Era como se as 10 tribos, não é? Ele, para permanecer como rei, ele dependeria do que as 10 tribos pensassem dele. Que loucura! Aí o que foi que ele fez? Espera aí, eles vão lá adorar o Senhor, eu vou fazer um culto alternativo aqui. Aleluia. Então ele resolveu oferecer ao povo um culto alternativo, para que as pessoas não se dirigissem mais a Jerusalém. Só que essa atitude foi uma atitude idólatra. Para isso constituiu sacerdotes alternativos que não eram filhos de Levi. Pensou o cara? Deus tirou Jeroboão do nada e o fez rei em Israel. Jeroboão tinha tudo, porque o Senhor estava com ele. E apesar disso, Jeroboão sentiu-se inseguro. E a sua insegurança era fruto daquilo que ele passou a achar que era e do que poderia fazer. Ele pensou: o que eu sou, o que eu posso fazer? Então esse povo não vou deixar mais ir para Jerusalém não. Deixa eu falar uma coisa, e nós?
Quantas vezes fazemos o mesmo? Em Cristo e somente em Cristo Jesus passamos a ser geração eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e nos esquecemos de onde viemos e para onde estamos indo. Então a gente tem que estar conectado com o Senhor, sabendo, olha, por mim mesmo, cada um dizendo, por mim mesmo, eu não sou nada, mas o Senhor me dá a oportunidade de servi-lo, de louvá-lo, de adorá-lo. O Senhor me dá a oportunidade de ter uma vida diferente, aleluia. Meus amados irmãos, quantas vezes deixamos de lado as promessas do Senhor e nos voltamos para as ofertas do mundo? Quantas vezes ficamos ansiosos por conta das perspectivas econômicas do nosso país? Tem que ter um limite a preocupação. Se você começa a perder o sono por conta disso, tem que lançar sobre o Senhor. Agora, se você está perdendo o sono para orar, legal, continue orando, sem problema nenhum. Acorda e vai orar, vai falar com o Senhor. Diante de tudo isso, irmão, o que é que acontece? Nós nos esquecemos das promessas de Deus, nos esquecemos que as suas promessas estão vivas, nos esquecemos que as suas promessas são verdadeiras, nos esquecemos que a sua palavra é viva e eficaz, nos esquecemos que Ele não é como o homem que promete, mas não cumpre. Ele não é como o homem que promete, mas esquece. A falta de fé de Jeroboão o levou a se afastar de Deus, que ele tinha feito rei de Israel. Agora vamos lembrar o seguinte, que naquela época, no período da lei, a adoração verdadeira envolvia a arca da aliança, o altar dos holocaustos e o templo em Jerusalém. Eram essas três coisas. A verdadeira adoração, envolvia a arca da aliança, que estava onde? Em Jerusalém. O altar dos holocaustos, onde? Em Jerusalém. E o templo, aonde estava? Em Jerusalém. Então o processo de adoração alternativa de Jeroboão fez o quê? Criou bezerros de ouro e altares em Dan e Betel. Então a lei de Deus, dada ao povo através de Moisés, expressava que os sacerdotes seriam da tribo de Levi. Jeroboão disse, não, eu vou criar os meus sacerdotes. Com que autoridade? Com que autoridade? Que coisa. O cara que tinha tudo cai nessa loucura. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Quando Deus fala, é necessário ouvir, respeitar e obedecer. Eu tenho dito para os irmãos que a gente tem que manter acesa, no mais profundo do nosso ser, a chama do temor ao Senhor. E temer a Deus, eu tenho dito, não é ter medo de Deus, mas é amá-lo com respeito. É ter prazer em amar a Deus, é ter prazer em seguir conforme os seus ensinamentos. É preciso que nós estejamos plenamente conscientizados de que a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade, nós só encontramos no Senhor, aleluia. É Ele quem nos dá inteligência, é Ele quem nos dá força para que a gente possa trabalhar. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos sustenta, aleluia. Os ensinamentos do Senhor existem para serem cumpridos. E nunca nos esqueçamos de que a obediência é fundamental. Olha, irmãos, Deus leva esse negócio de obediência com uma seriedade tremenda. A obediência, ela é fundamental para que a gente possa servir, louvar, adorar, estar na presença do Senhor. A obediência é fundamental. Agora, aí eu chego e digo aos pais, vocês estão ensinando isso para os seus filhos? Vocês estão acompanhando os seus filhos? Falei hoje de manhã rapidamente que eles estão aprendendo na escola. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus.
Vou encerrar. Deus preparou tudo para operar o maior milagre na vida de todas as pessoas. O paralítico andar, é maravilhoso isso. Aquele que não tem visão, enxergar. Aquele que se comunica por sinais porque não tem voz, passar a ter voz. É tremendo. Mas esse é um milagre que está limitado enquanto viver. Mas o maior milagre que o Senhor opera na nossa vida é o milagre da salvação. Milagre da salvação. Ele nos promete que em Cristo Jesus nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Ele nos faz promessas específicas de nos guardar, de nos proteger, de nos livrar de todo mal. Ele promete que está conosco em todo o tempo. Ele promete que luta as nossas lutas. Ele promete que vai à nossa frente, à nossa esquerda, à nossa direita, na nossa retaguarda. Aleluia. São promessas de Deus que Ele tem para quem está em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glórias ao nome de Jesus. A salvação. Aí você vê aquele cara que dava trabalho, né? O cara que era terrível, brigava com todo mundo, brigava na vizinhança, ninguém aguentava mais. Agora o cara sai limpo, arrumado, com a Bíblia debaixo do braço, louvando e celebrando ao Senhor. Que coisa tremenda. Só quem pode fazer isso é o Senhor. Nunca desista, meu irmão, minha irmã, nunca desista de orar por aqueles que você tem apresentado, para que tenham um encontro com Cristo. Não desista não. Talvez você já tenha passado da fase de falar, agora é só orar e testemunhar. Continue orando, continue testemunhando que o nosso Deus é fiel e Ele é poderoso. Agora, o que é que o Senhor fez? Ele faz uma aliança conosco. Mas para que essa aliança seja válida, nós precisamos fazer uma aliança com Ele. Como assim, pastor? Ele entregou o seu Filho unigênito. O próprio Deus que deixou a sua glória, a sua majestade, e veio ao mundo em forma de homem, gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem. E Ele fez o quê? Ele veio para nos salvar. Qual é a nossa parte? É reconhecer que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Deus eterno. Abrir o nosso coração e declarar: eu quero ter o Senhor como meu Senhor único e suficiente Salvador. Aí eu quero isso. Aí é a aliança que nós fazemos com o Senhor. E aí Ele tem uma aliança conosco e nós temos uma aliança com Ele. E esse milagre, que é o milagre da salvação, ele é eterno. Ele ultrapassa essa vida. Aleluia. E eu sei que todos nós queremos viver eternamente na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, sem dúvida alguma Ele vai continuar nos abençoando. Fiquemos de pé, equipe do louvor.